Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos que nos assiste diariamente. Eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas mensagens, a revelação, a visão, a profecia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma profecia, ela é uma visão. Deus abençoe. Irmão, Jesus, ele disse lá no livro de João, ele disse que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse verdadeiro pastor, Jesus se referia a ele. Mas quando Jesus morreu, que ressuscitou, ele deixou pastores, bispos, missionários, para conduzir as ovelhas. Para conduzir as ovelhas, orientar as ovelhas. Não é ser mediador das ovelhas. Mediador, o único que é Jesus, que fica frente a frente com Deus, intercedendo por nós. E Jesus mesmo disse que o pastor, ele luta pelas ovelhas, ele protege as ovelhas. Ele não tem interesse pelas ovelhas, ele não tosqueia as ovelhas com o propósito de crescer e de se beneficiar a si próprio. A verdade é essa. O verdadeiro pastor, ele é mantido sim pelas ovelhas, mas de maneira com ordem e decência. Com ordem e decência. Jesus também diz que o mercenário, ele vê vir o lobo e foge. O mercenário é aquele pastor que arrebanha as ovelhas com interesse de ficar rico. Mas Jesus diz que o mercenário vê vir o lobo. Quem é o lobo? Satanás. É as lutas que as pessoas enfrentam. Então, Jesus diz que o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, lógico, estava se referindo a ele, mas Jesus morreu e deixou apóstolos, bispos, missionários, para instruir as ovelhas, para ensinar as ovelhas o caminho da santidade. Mas Jesus disse que o verdadeiro pastor faz tudo certo, luta pelas ovelhas, mas o pastor que é mercenário, vê vir o lobo representa o Satanás, e ele foge. Ou seja, ele deixa as ovelhas desprotegidas, não dá uma palavra de força, não dá uma palavra de consolo, de conforto. É ou não é? Só sabe ali, plantar envelope para o povo, campanha de Israel, fogueira santa, aquilo outro, e as pessoas sacrificando, dando a sua vida, sacrificando o seu tudo, vendendo sua casa, seu carro, fechando sua empresa para colocar lá dentro. Porque isso é antibíblico, gente. Ah, você tem que gerar o seu Isaac. Não. Primeiro, Abraão gerou Isaac, para depois Deus pedir. Nunca se pede o que não gerou. É diferente de por aí. Pede para você gerar, para você entregar depois. Então, é muito fácil. É muito fácil. Então, eu vejo que tem muita cobrança para as ovelhas. Muita exortação, muita disciplina, né? Dízimo de 30%, dá tudo e tudo mais. Aí, quando as ovelhas precisam, por exemplo, tem membros de igrejas aí, jovens, que estão sendo sequestrados, morrendo por bandidos. E às vezes, para sepultar, é sepultado como indigente, dentro de uma igreja. Pessoas que tanto ajudou a você aí, pastor, lutou para te ajudar a crescer o teu ministério. Mata a sua fome, porque também, gente, a Bíblia diz que o pastor vive do altar, vive das ovelhas. Mas o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas de maneira correta, sem constrangimento, como disse Pedro, se eu não me foge a memória. Né? Cuidar das ovelhas sem afligir, sem constrangimento.
Eu vejo que tem muitos jovens morrendo aí, gente. Estão morrendo. Por quê? Porque o pastor, às vezes, não procura saber se os membros têm como se locomover da igreja para casa, né? Por exemplo, tem membro que chega na igreja às 7h30 para o culto, só vai sair 10h30 do culto. Aí vai a pé para casa, principalmente moças, rapazes, né? E o pastor não está nem aí para saber como é que eles vão voltar. E o perigo? Marginais, bandidos. É ou não é? Mas se a pessoa faltar o dízimo um mês, se a pessoa não participar de uma campanha, como eu vejo muito, se você não participar da campanha, você está endemoniado, está sem fé. Para isso é muito fácil, né? Agora, para cuidar, tem igreja aí, meus irmãos, que devia ter. Tem igreja aí que tem condição de ter 4 ônibus para levar o povo e trazer. Ah, não, missionário, tem não? Tem. Eu não digo uma igreja pequena, está começando, uma cidade que não tem muito suporte financeiramente, tudo bem. Mas não tem umas igrejas aí que pode, gente. Aí tem jovens morrendo no meio da rua, porque enquanto oferta e dizima na igreja, que é bíblico, tá, gente? Mas a Bíblia também diz que o pastor tem que cuidar das ovelhas. Por exemplo, eu achava que o Brasil era um país cristão. Aliás, religioso. Cristão, eu sei que ele nunca foi e talvez nem seja. Tem gente que diz, o Brasil é um país cristão. Não. Aí eu falava, o Brasil é um país religioso. Eu achava que o Brasil era um país religioso. Mas nem religioso o infeliz, o indivíduo desse país ele é. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é amar os órfãos, as viúvas, amparar os necessitados. Essa é a verdadeira religião. E o Brasil não ampara ninguém, pelo contrário, tem muito sugador de sangue, né? Empresários, patrões, políticos, pastores, enfim. O que faz é sugar, tirar o pouco que as pessoas têm. Então dá para você ver que o Brasil não é nem cristão, está longe de ser, e muito menos é um país religioso, né? E muito menos um país cristão. Porque a verdadeira religião é o quê? É amparar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Isso o Brasil não faz e não vai fazer. E quando não for falado que esse monte de gente injusto, irreverente, vai para o inferno se não se arrepender, gente, se pela dor as pessoas já não estão se convertendo, imagina pelo amor. Essa é a verdade. Tem jovens, né, sofrendo. Tem pessoas pregadores deixando de falar a verdade nos altares, com medo de perder dízimo e oferta. Não tenha medo, pregador, de perder dízimo e oferta. Porque às vezes você vai ganhar dízimo e oferta, mas vai perder a tua salvação por não falar a verdade. A Bíblia diz que muitos são enganados e também enganam. Muitos são enganados, mas também enganam. Enganam e são enganados, né? Então tem muitos jovens sendo sepultados como indigentes. Dentro da igreja. Igreja rica. Tem igreja rica aí, irmão, que pode ter 1 ônibus, 2 ônibus aí para levar o povo e trazer. Todos os dias de culto. Não tem culto todo dia. Essa é a verdade. Infelizmente. Só que ninguém fala. Essas pessoas que estão morrendo abandonadas dentro das igrejas. Ninguém fala. A verdade é essa. Né? Outra coisa. Esse negócio de pegar renda, oferta e dízimo da igreja, mandar para outros estados, não é de Deus não, gente. Isso é coisa de seita, de empresa disfarçada de igreja. Porque Paulo, quando ia fazer os cultos nas igrejas de Coríntios, Filipenses, Efésios, Colossenses, Romanos, aquelas igrejas que Pedro ele era praticamente um missionário, ele era um apóstolo missionário. Ali entrava oferta. Mas Pedro não, Paulo. Paulo ia fazer os cultos nas igrejas, Filipenses, Coríntios, Colossenses, Efésios. Ele não pegava a oferta. A oferta ficava com o pastor local.
Aí o pastor local ia lá, pegava da oferta um pouco, entregava para Paulo poder se locomover daquele lugar e ir para outros lugares. Mas Paulo não levava toda a oferta, embora o culto era ministrado por ele naquela igreja, naqueles momentos. Ele saía nas igrejas fazendo missão. Mas o pastor local pegava a oferta, tirava um pouco, aí, Paulo, para você ir se mantendo. Porque é bíblico, gente, também. O pastor se manter da ajuda das ovelhas. Né? Mas não pegar dali, vamos supor, Paulo pegava a oferta de Coríntios toda e levava para os filipenses. Não, está totalmente errado. Isso é coisa de seita de Satanás. Tá? Enquanto isso, o povo está morrendo, sendo enterrado dentro da igreja, não estou falando fora da igreja não, sendo enterrado como indigente, abandonado, nem o caixão pode comprar. Quanto mais a cova. Pastor, a Bíblia diz, novamente eu vou falar desse assunto, não sei se falei, foi nesse vídeo ou no outro, que Davi, ele matou um urso e um leão para proteger as ovelhas. Essa é a verdade. Davi matou um urso e um leão para proteger as ovelhas. Hoje, os próprios pastores estão matando as ovelhas. E quando vê alguém morrendo, né, sequestrado, sai de noite da igreja tarde da noite, vão a pé, não tem carro, nem dinheiro para pagar um Uber, ou um táxi, ou um mototáxi, não tem. E o pastor também não procura saber. Muitos jovens morrem dentro das igrejas, mas muitos colocam um pano quente em cima. Comente nesse vídeo. Que Deus abençoe.